Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela iluminação, mas é porque tá chovendo muito aqui fora, o tempo tá muito ruim e minha luz não tá funcionando e meu sistema de iluminação também não tá dando muito resultado, mas tudo bem. Eu vou falar sobre o Tempo de Espera primeiro. Ele é um livro de 168 páginas, ele foi escrito pelo padre Fábio de Mello e ele foi publicado pela editora Planeta. O livro começa com Alfredo. Ele não consegue entender por que a Clara, que é a namorada dele, se separou dele. Então ele tenta procurar seu professor, que ele é um estudante de filosofia com 20 anos. Ele procura seu professor, antigo Abner, qual ele tinha muito respeito, que se isolou no campo e largou a sua vida universitária para poder viver no campo. Ele não consegue entender porque a Clara deixou ele. A Clara deixou ele, trocou ele para namorar com um vendedor de flores. Isso deixa ele muito irritado, porque para ele dava o conhecimento, o amor que ela queria, e o vendedor de flores não tinha essa capacidade, era inferior a ele. E aí o livro começa assim, a trocar cartas, o Abner trocar cartas com o Alfredo, um completando o outro. O Alfredo dando os sermões para o Abner dando os sermões para o Alfredo, e o Alfredo, que é o universitário, também colocando seu ponto de vista. Então o livro todo é um debate filosófico entre os dois, entre o que é a vida, o que é os tempos de espera, e no caso ele é um livro todo de troca de cartas. E não necessariamente, muitas pessoas podem falar assim, eu sou evangélico, é um livro de um padre, eu sou espírita, eu não vou ler. Mas é um livro que você não precisa ser católico para ler. Ele é um livro muito mais filosófico do que pelo lado religioso. Tanto é que ele mal cita Deus, os anjos, nada. Ele mais cita pelo lado filosófico. Até porque o livro é um debate de dois estudantes da ramo da ciência, falando sobre o debate filosófico. Aí vai contando o caso, o Abner, por exemplo. O Abner trocou a vida dele no ramo da filosofia para viver no campo por causa da morte da mulher dele, que era fora. Então ele resolve se isolar lá, mas o que todo mundo pensa que é um isolamento, para ele é a felicidade que ele encontrou nas flores, no campo. Então, num certo meio, metade do livro mais ou menos, ele faz um convite ao Alfredo para poder ir fazer um jardim na casa dele e cultivar vários tipos de plantas, para ele poder ver esse desenvolvimento das plantas. Porque ele falou que as plantas dizem muito sobre o comportamento do ser humano. Quando elas estão vivas, verdes, é porque o ambiente está bom, elas estão sendo bem tratadas. Ele diz que o amor é assim, você tem que ir podando ele, você tem que ir construindo ele, alimentando ele para que não acabe. E o livro fica assim até o fim. Ele manda carta e depois os dois vão se aproximando mais. O Alfredo começa a chamar ele de pai, ele de filho, e os dois quase que viram um amor paterno entre os dois. O livro é muito bom. Ele é recomendado para quem está querendo entender um pouco sobre desilusão amorosa. Muita gente que tem depressão, eu também recomendo esse livro. Porque ajuda muito quem ainda está em estágio que pode ler assim, da depressão. Para pessoas doentes, que tem alguma doença na vida. Ele é um livro muito bom para vocês lerem. Minha tia que me deu, eu resolvi ler ele, que ela é minha madrinha, ela me deu esse mês. Eu gostei bastante, eu estava com muitos problemas e o livro esclarece muitas coisas e abre muito sua mente. Eu fiquei um pouco com receio de ler, porque é um livro de padre, eu não sou muito... Eu fiquei com um pouquinho de receio de ler, porque foi um livro de padre, eu nunca tinha lido um livro
de um padre, mas na verdade ele não entra em nenhuma questão religiosa. E é muito bom o livro, eu achei muito interessante a forma que o padre Fábio de Mello escreve. Muito bom mesmo, recomendo a todos vocês a lerem. Bora pro próximo livro. Agora eu vou falar sobre o livro Comédias para se ler na escola. Comédias para se ler na escola foi um livro escrito pelo Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um livro que conta 35 contos. Com o intuito de você poder rir das ironias e dos problemas de comunicação. Ele brinca muito com as palavras. O livro ele é dividido em 6 partes. A primeira parte seria equívocos, depois outros tempos, de olho em linguagem, fábulas, falando sério e exercício de estudo. O livro humoriza principalmente de tudo. Ele humoriza principalmente os problemas de comunicação, como por exemplo o texto Papo, que eu vou contar ele para vocês só para vocês darem uma noção, que eu gostei bastante desse texto. Eu já tinha até lido ele em outro lugar, mas é um texto que eu gosto muito. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou digo-te. O quê? Digo-te que você, o ti e o você não combinam, lhe digo. Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato, e que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, partilhar-lhe-te se você não parar de me corrigir ou corrigir-me. É para seu bem. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo com bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Me mato? Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te-ei. Ouviu bem? Eu só estava querendo, pois esqueça e para-te. Pronome no lugar certo é etilíssimo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe? Não sabes? Sabê-los não? Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça. Ilumine-me, me diga, ensinê-los-me, vamos. Depende, perfeito, não sabes ensinar-me-los. Se soubesses, mas não sábios. Está bem, desculpe, fala como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado, que me dá. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque como todo esse papo, esqueci-lo. É engraçado que você consegue ver nesse texto, por exemplo, o problema de comunicação que há com a norma culta, a norma padrão. Por isso que a gente até simplifica, porque hoje em dia a maioria das pessoas não sabe e acaba que fica sem entender mesmo. E aí a gente vai e simplifica a linguagem. Mas o Luiz Fernando Veríssimo ele brinca muito com isso. O livro ele é recomendado para quem está estudando, mas não só quem está na escola. No trabalho está escrito comédias para se ler na escola. Mas não necessariamente é para você ler na escola ou para estudantes. O livro pode ser para adultos, adolescentes, adultos, para todas as idades. E ele é muito legal. Tem alguns textos que você não vai rir, mas é bem interessante e inteligente a forma como foi escrito. Então é bem legal vocês lerem um livro para aumentar o vocabulário de vocês e o conhecimento de vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Curtem, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade. Karine, é o último trabalho que você vai dar nesse ano. Mas provavelmente você vai começar com esse trabalho ano que continuar. Mas você provavelmente vai continuar com esse trabalho ano que vem também.
Então, boa sorte para as pessoas que vão fazer o trabalho ano que vem e continuar com o canal. Até